Minha mãe, por exemplo, vou dar um clássico do Nordeste do Brasil. E do interior, do Nordeste do Brasil e do interiorzão. Meu pai era barracão de engenho. Olha que legal, isso é história, isso é fantástico. Um barraqueiro de engenho era aquela única pessoa dentro de uma vila, no meio de uma plantação de um canavial, que Tinha um vendia. moinho lá, né, de rapadura, essas coisas, né? Exatamente. Que tinha aquela venda rústica que vendia de tudo um pouquinho para aquela comunidade. Beleza, fantástico, tá tudo bem. E aí, meu pai conheceu minha mãe. E minha mãe foi tirada de uma situação de violência doméstica, vamos assim dizer. Para trocar em miúdos e não contar a história detalhada. Ela morava na casa de uma tia, porque minha avó casou com um cara violento, que botou os filhos para fora de casa. E aí minha mãe cresceu na casa de uma tia. Meu pai, minha mãe tinha 15 anos, meu pai 25. E aí, meu pai tirou ela da casa da minha tia, na perspectiva de antigamente, e vamos assim dizer, ele foi o primeiro homem dela, o primeiro marido, que tirou ela do sofrimento da casa da tia. E aí rolou nessa saída dela pra casa da, como é que se diz? Nessa saída dela A casa do seu pra, pai. pra casar, né? Pra casar, tipo, ela com 15 anos casou, essa saída dela pra casar, ela viveu com o meu pai os dias de glória dela. Ela dizia que, assim, o pouco que se tinha, só um minutinho. Ela dizia que o pouco que se tinha, eles viviam bem. Ela dizia que todo esse rolê de sair daquela violência que ela estava antes, com meu pai foi amenizado. Ela, tipo, enfim, ela viveu a vida dos sonhos com meu pai. Ela E saiu do aí, céu, ela saiu do inferno pro céu, literalmente, digamos é assim, né? exato, desse jeito, Leandro. E aí, o que é que aconteceu? Meu pai faleceu muito cedo. E aí, meu pai faleceu com 60 anos. Eu tinha 9, inclusive, na época. E aí, o que é que aconteceu? Ela não quis se relacionar com mais ninguém. Não quis, não quis, não quis. E como meu pai era 10 anos mais velho que ela, quando meu pai morreu, ele tinha 60, ela tinha só 50. E ela não quis outro homem. Ela não quis, não quis, não quis. E aí eu fico pensando, são realmente escolhas. São realmente escolhas dela perceber que ele tinha sido o cara que foi pra ela e ela não quis. Mas eu fico imaginando, ela com 50 anos, numa comunidade tão pequena como é a que ela ainda mora hoje. Eu moro em Caruaru, é uma cidade grande do interior, né? Ela mora ainda na mesma comunidade lá. E aí eu fico pensando, velho, se ela tivesse arrumado outro marido e etc, como é que as pessoas dessa comunidade teriam visto ela, mesmo ela tendo a total liberdade de seguir a vida dela. Como é Então, um interior, eu acho que a galera poderia julgar ela mal até, né? ai, demais, 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 demais. A mulher que casa, olha, eram poucas as viúvas lá da minha comunidade, né, Ibiratinga, que, que rolava esse olhar, ou melhor, que eram poucas as que continuariam a vida. A maioria delas, por exemplo, eu tiro pela minha madrinha, por outras mulheres da comunidade, né, principalmente as da igreja com a que eu participava, a maioria delas perdiam o marido e era assim, continuidade da vida sexual não continuava, e da vida conjugal mesmo, da convivência, não dava continuidade com outra pessoa. É como se fosse um contrato de ética daquela comunidade, que se você casasse de novo, se fosse mulher. E aí eu vi homens que perdiam esposas, E que tinham casava, né? de casar novamente e não ser mal visto. Ah, mas é porque ele precisava de alguém que fizesse a comida dele e lavasse a roupa dele. Gente, não é sobre isso. Eu fico... É verdade. Mas isso aí vem desde sempre, né? Por exemplo, quando você sai na noite, né? Geralmente, um cara sai na noite sozinho ou com um amigo, às vezes é pra ficar com alguma menina, pra pegar alguém, etc, né? Às vezes, ó, aí ele vai lá, o cara tá solteiro, a menina tá solteira. Aí ele vai lá, fica com a menina, rola o sexo ali e tudo mais. A menina deu no primeiro encontro, ela é puta, e o cara não é. É só mais um cara, por exemplo.
E aí a gente passa da não monogamia para o discurso de machismo, né? Exatamente. Eu acho que, assim, na verdade, a monogamia, se ela, do jeito que ela tá hoje, ela é um instrumento da propagação do machismo. Exatamente. E aí, perspectivas como a do Heavy, que é de uma monogamia por uma escolha, e com uma consciência do rolê, é outra história. Mas o que a gente vive hoje é o machismo se valendo da ferramenta da monogamia para continuar violentando mulheres, eu acho. É meio que isso. Mas é tipo isso mesmo. E realmente eu conheço poucas meninas que têm uma vida sexual assim. Eu ia falar fluida, mas não é a palavra. Aberta, sabe? Ah, eu estou solteira, eu fico com quem quiser e você que se foda. E a minha irmã mais nova era assim, não. Ela é assim. Se ela for sair com um cara e no meio do encontro ela não gostar, ela pega a mochila dela, a bolsa dela que estiver usando, ela pega a blusa dela, ela vai embora, fala não gostei e acabou. É tipo isso mesmo. Do mesmo jeito que tem, por exemplo, as pessoas têm que entender do jeito que um homem, né, sente necessidade de fazer sexo, a mulher ela vai fazer a mesma coisa, porque ela é ser humano também, né? E do mesmo jeito que tem gente que vai pra balada, tem cara que vai pra balada pra pegar todo mundo, vai ter uma mulher que vai estar lá pra fazer a mesma coisa e vida que segue depois, pô. Só que a sociedade não aceita isso, né? A mulher sempre ela vai ficar ou é porque é rodada, ou porque é puta, ou porque sei lá o quê. E o cara é o pegador, é o garanhão e por aí vai. E isso é ruim. Não, e aí, Falei. aí eu fico louco com isso, porque é o seguinte, né? A gente que trabalha em escola, a gente pega, assim, quando eu digo pega, é um recorte de adolescentes muito grande, que a gente se depara com falas de meninas que, olha, eu preciso me resguardar para que alguém me queira. Eu digo, velho, isso é tão É violento, verdade. Pior que é verdade mesmo. é tão violento com as meninas, velho. Isso é tão violento. Olha, amiga, eu quero que você dê que nem chuchu na serra. Vá ser feliz. Se Você der tá... vontade, libera esse trem aí, velho. qual o problema? E aí eu falo isso sobre adolescentes, gente, mas eu falo com muita responsabilidade, porque assim, o que eu quero trazer, assim, o grande problema não é sobre a prática sexual na adolescência. A grande problemática é, você entende sobre o seu corpo para você já começar a realizar a prática sexual? Você entende sobre as formas contraceptivas? Você entende das maneiras que você precisa se privar para não ficar doente? Então, assim, a minha preocupação... Aí você imagina, né? A minha preocupação enquanto um adulto que instrui outras meninas, inclusive, dentro da sala de aula. Eu sou professor de biologia, inclusive, e eu preciso falar nesses temas. Então, a minha preocupação não é sobre a quantidade de parceiros dela, ou sobre se ela vai ficar socialmente excluída por ela gostar muito de sexo, por exemplo. Minha preocupação é, amiga, tu tá usando camisinha? Amiga, tu pode ir no ginecologista? Tu tem dinheiro para ir no ginecologista? Se tu não tem dinheiro, lá no postinho médico da tua rua, tu já tentou marcar um ginecologista pelo SUS? Porque consegue. É só instruir pelos caminhos, saca? E aí, pelos caminhos de saúde. E aí é onde esse papo incerto leva a gente para outro papo, porque é o papo de exatamente... sobre saúde pública, sabe? Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.